Oi, eu gostaria de saber se tem vaga pra monstro? Não. Oi, vocês estão contratando monstros? Não. Alô, oi, eu vi um anúncio no jornal que vocês estão contratando pessoas para assustar outras pessoas. Monstro? Vocês estão contratando monstro? Isso aqui é muito estranho. Olá, sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vim contar pra vocês como é trabalhar de monstro. Pois é, se você tá olhando pra essa carinha linda aqui falando assim, meu Deus, ele já trabalhou de monstro? Sim, foi o meu segundo emprego da minha vida, eu já trabalhei de monstro. E pra eu chegar até aqui no YouTube, eu tive que ser monstro, meus queridos. E eu vim contar, não tudo, mas uma grande parte do que eu vivenciei. Não posso sair contando tudo também, por motivos profissionais, mas eu posso contar a parte que eu tava ali sendo monstro. Então, antes de começar esse vídeo, por favor, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, que é muito importante. Então, senta que lá vem história. Vamos lá. Bom, eu vou começar desde o começo para vocês entenderem como é chegar até eu trabalhar de monstro. Bom, eu fui contratado logo quando eu tava no último ano da escola. Foi o meu segundo emprego, meu primeiro emprego eu trabalhei de telemarketing, ligando na casa das pessoas e oferecendo cursos de inglês. Talvez eu já te liguei e você nem sabe. Mas meu segundo emprego foi num parque de diversões, no maior evento de terror, de horror da América Latina. E aí foi quando eu terminei o meu curso de maquiagem aqui no Brasil. Eu fiz na U-Make Makeup School. E aí eles me indicaram para o parque de diversões que eu fui trabalhar. E aí eu fui trabalhar, na verdade, como maquiador, para maquiar os monstros, não para ser monstro. E isso foi em 2013. E eu acabei conseguindo, eu fui trabalhar de maquiador nesse parque de diversões. Eu maquiava 7 monstros por dia durante 3 meses. Então foi aí que eu ganhei a maioria da minha experiência. E sou muito grato a tudo isso. E aí, só que aconteceu o seguinte, eu acho que no parque tinham 70 monstros, porque era um parque muito grande. E aí, acontecia que um dos dias alguém faltava e não podia deixar espaço, né? E aí, eles perguntavam pros maquiadores se eles queriam entrar no lugar. E aí, foi quando eu fui monstro a primeira vez. Eu fui lá trabalhar de maquiador e acabei virando monstro em 2013. Um dos atores que tava fazendo faltou e aí eu entrei no lugar. Mas eu ainda não era minha profissão mesmo, eu era maquiador. Porém, eu comecei aí fazendo monstro dentro de um labirinto, aqueles labirintos escuros, tu sabe? Ok, comecei ali. Depois, no outro ano, eu também continuei a trabalhar nesse parque de diversões, só que daí já veio a proposta se eu queria fazer o trabalho de maquiador e fazer o trabalho de monstro, que daí eu já ia ganhar mais. Daí eu falei assim, bom, vamos lá, né? Eu vou ganhar mais, eu vou ser monstro, qual que é o problema? E ser monstro é uma coisa muito complicada, porque assim, no parque que eu trabalhava, teve dias que foi recorde de público, porque é o maior evento da América Latina, de chegar a ter 25 mil pessoas num parque. Assim, hoje em dia eu lido com o público na internet, mas cara, quando eu não quero, quando eu não tô bem, eu simplesmente deixo o celular de lado, mas lá não, queridos, lá eu era o alvo de 25 mil pessoas, porque assim, você não consegue controlar 25 mil pessoas, você não consegue que as 25 mil pessoas não vão, sei lá, fazer alguma coisa com você, então era muito doido, porque assim, tinha dias que sim, a situação saía do controle, mas calma, antes de eu chegar nessa parte, deixa eu apresentar a vocês qual era o meu monstro, o que eu fazia. E eu também mandei umas perguntas lá no meu Instagram que vocês me mandaram e eu vou responder aqui com vocês. Então, o meu primeiro ano foi em 2013, eu fui maquiador. E aí, como eu não tinha um personagem fixo, eu ficava fazendo vários personagens. O tema era uma vez, só que na versão terror. Então tinha princesas e tudo. E aí passa aqui os monstros que eu já fui, Leila. Eu já fui até a Chapeuzinho Vermelho de terror. Então, eu não tinha um personagem fixo, eu fiquei fazendo um monte nesse ano. Mas no outro ano, que o tema era brinquedos, eu ganhei o meu primeiro personagem, o meu primeiro papel. Oh my god, eu achei que eu tava na Globo. E eu fui logo ser a Annabelle. Pois é, porque eu era a única pessoa que tinha perfil para fazer a Annabelle, porque eu sou muito pequenininho, eu ia ficar uma bonequinha mesmo, porque era uma prótese, era uma máscara que eu usava, né? E eu atuava dentro de um labirinto, numa balança, amor. Então, tipo assim, eu ficava balançando demônia nesse labirinto e era muito legal. Teve até uma campanha de divulgação que mostra eu na balança. Então fiquem agora com a imagem de Vitor Nogueira atuando de Annabelle. Eu era muito bom. Solta aí, Leila, eu de Annabelle.
E o Oscar vai para Vitor Nogueira como Annabelle. Oh my god. Pois é, eu ficava exatamente nesse espaço que vocês viram. Era eu, inclusive, nesse vídeo. Eu ficava fazendo praticamente isso. Eu ficava balançando. E aí, quando chegava o grupo de pessoas, eu assustava as pessoas. E eu vi de tudo nesses meses, né? Só que daí eu também precisei trocar de personagem porque eu ficava dentro de um labirinto. E o labirinto abria muito cedo, né? Quem já foi nesses parques de diversões sabe que às 6 horas, quando escurece, é quando começa mesmo, quando solta os monstros. Só que esse labirinto, ele abria muito cedo e eu tava maquiando ainda, então eu precisei mudar de personagem pra ficar ali fora no parque mesmo, que era no momento que começava às 18 horas. E aí, eu mudei, eu fui ser uma boneca de porcelana. Olha só, Vitor, sempre sendo boneca. Eu fui ser uma boneca de porcelana. O meu vestido era verde, eu usava uma máscara também, só que eu ficava na parte de fora junto com o público. Dava mais trabalho porque lá dentro o público passava correndo. Então eu tinha um tempo pra descansar. Lá fora, não. Lá fora era o tempo todo você interagindo com as pessoas. Eu também tenho imagens da minha boneca que eu nomeei de boneca Deidiane. Eu não sei o porquê. Como vocês viram no vídeo, eu tinha uma mania de rodar, porque eu tinha um vestido, parecia uma baiana de escola de samba. Então eu rodava muito, eu adorava rodar e era toda uma coisa boneca, né? Porque eu sou atriz da Globo. Eu também tenho uma imagem aqui, olha eu que linda, lá no parque de diversões, toda boneca. E sim, eu assustava as pessoas. Ok, eu contei a parte legal e a parte incrível, só que vamos agora pra parte do público. Olha, eu ficava bem cansada porque assim, eu começava a fazer as maquiagens aproximadamente 1 hora da tarde até as 5h30. Então eu maquiava o dia inteiro. Depois eu tinha que botar a minha roupa e sair correndo pra ir assustar as pessoas. Eu ficava até as 9 da noite. Então era bem cansativo, mas eu não podia sair do personagem. Por incrível que pareça, ser monstro é um trabalho muito respeitoso, que você não pode simplesmente pôr sua maquiagem lá e sair lá. É uma coisa muito restrita. Você, como visitante, nunca tem acesso a essa parte do parque. E então, quando você trabalha de monstro, você tem que se dedicar às 3 horas, às 2 horas que você tá ali atuando, pra que tudo seja uma magia, né? Então você não pode ser você tem que criar realmente o personagem, você não fala mais com a sua voz. Se você é uma boneca, você não fala, é tipo isso. Você precisa ser um ator ou saber o que você tá fazendo. Enfim, não pode ficar interagindo com as pessoas. Exemplo, se você é uma boneca, você não vai ficar falando com as pessoas. Agora, se você é um palhaço, você já tem essa liberdade. Então é uma coisa muito séria, por mais que não pareça. Não é só você fazer a sua caracterização e ir lá. É uma coisa séria, você tem que saber o que você tá fazendo mesmo. E o único fato difícil que te distraía eram as pessoas que iam na maldade. Porque, lógico, tinha muita caravana de escola e tinha muita criança também que ia. Então é assim, você também tem que saber como assustar, que não é todo mundo que você pode assustar. Assim como eu já desmaiei algumas pessoas no parque, mas isso é normal, porque tem pessoas que sabem o que tá acontecendo e vai lá sabendo que não pode. E aí às vezes você vai assustar alguém e a pessoa vai lá e desmaia na sua frente. Lógico que tem pessoas no parque que vão ajudar ela, mas eu, como monstro, não posso lá ajudar a pessoa. Eu tenho que chamar algum coordenador ou coisa do tipo. E já aconteceu sim de eu desmaiar a pessoa, principalmente quando eu era Annabelle e trabalhava dentro do túnel. Todo dia alguém desmaiava. E aí tinham pessoas que batiam, que pediam beijo. Outra coisa que é muito difícil, porque você lidar com o público adolescente, ainda mais que não era uma pessoa, era grupos, né? Quando chega em grupos, mano, pensa 25 mil pessoas espalhadas pelo parque. Então, tipo, tem dias que eu não conseguia nem andar no parque de tanta gente. E é gente batendo na sua cabeça, é gente puxando seu cabelo, é gente que não sabe respeitar o seu trabalho e você tem que estar ali intacto, porque é isso que eu tô falando. Se você não sabe o que você faz, você vai lá e bate, agride alguém, você perde a cabeça, sabe? Você tem que saber o trabalho que você tá fazendo, é uma coisa, assim, muito séria. Então, por mais que a pessoa tá ali te batendo, puxando, você não pode ir lá e falar, oi moço, não pode. Não é assim. Você tem que ficar ali e se alguma coisa se agravar, você tem que chegar no seu coordenador, que é alguém que fica ali próximo a você, e falar o que tá acontecendo pro coordenador, não pro público. Porque daí o coordenador vai lá e dá um jeito na pessoa, tira do parque, sei lá. Mas você em si não pode sair do seu personagem pra resolver problema. Mas, como estamos falando de situações onde tem mais de 25 mil pessoas, é lógico que algum dos dias a situação saía do controle. Assim como uma vez, nesse dia eu não estava de monstro, eu tava andando no parque de maquiador. E um dos meus amigos, lógico, que estava atuando,
atuando. Tava atuando sentado no chão com a cabeça baixa. Isso foi demais, foi assim, o extremo. Um visitante veio e chutou a cabeça dele. Tipo assim, deu um chute na cara dele. Isso foi tão grave que assim, o ator que tava ali saiu do sério. Assim, era uma coisa que não tinha como não sair do sério. E aí, esse ator saiu correndo pra agredir mesmo esse visitante. Só que, óbvio que eu contive essa situação. Eu consegui que ninguém percebesse. Aí o ator respirou, se acalmou. E eu falei assim, calma, a gente vai resolver isso. E a gente, lógico, tiramos a pessoa, o menino que bateu lá do parque. Tudo se resolveu, sem agressão, sem nada. Mas tem situações que sim, é muito difícil de você lidar. Bom, agora que eu já expliquei pra vocês essa parte do trabalho, eu vou responder as dúvidas de vocês que vocês me mandaram lá no Instagram. Quanto tempo antes você começava a se maquiar? Quanto tempo demorava todo o processo? Então, eu tinha que maquiar 7 pessoas, então a gente pegava o ônibus aqui em São Paulo, porque o parque fica em Vinhedo. A gente pegava meio-dia, chegava lá mais ou menos 1 da tarde. Eram mais ou menos 4h30 pra se maquiar. Era cerca de 80 atores. Você gostava de dar susto nas pessoas? Olha, era muito legal, eu não posso negar. Apesar que assim, virava uma coisa comum, porque você tava assustando todo dia. Então, às vezes, tipo, você dava um susto, as pessoas se assustavam mesmo. E aí você ficava, tipo, normal. A sua reação acaba que fica normal, é um trabalho normal. Então você assusta as pessoas, você nem ri mais disso, sabe? Qual era a pior parte desse trabalho? Olha, eu posso dizer que foi um dos melhores trabalhos que eu já tive na vida. Talvez a pior parte era aguentar o dia e você ali no personagem sem poder mostrar que você tava cansado e tudo mais. Acho que deve ser a pior parte, porque em si o trabalho é muito legal. As pessoas realmente tinham medo, porque todo mundo sabe que são atores. Alguns não tinham medo, mas se você ia pra cima deles, eles se assustavam. Agora, tinha outras 50% das pessoas que realmente tinham medo. É isso que eu falei no momento que a gente tem que saber o que a gente tá fazendo. Tem gente que realmente tem muito medo de chorar e desmaiar. Então, algumas pessoas não é nem legal você chegar tão perto, assim. Então, sim, tinham pessoas que tinham medos reais. Como calcular o tempo pra fazer cada maquiagem? Tem como? Sim. Você é obrigado a ter um tempo certo pra cada maquiagem, porque se você atrasa em uma, você atrasa em todas. Se você atrasa em todas, você atrasa um evento que vai 25 mil pessoas. Então, você tem que ter um treinamento de fazer uma maquiagem muito rápida, com próteses prontas. Assim, só você colar a prótese e fazer os acabamentos. Mas sim, você precisa ter um tempo rápido pra fazer as maquiagens. Alguém já se assustou e te bateu? Geralmente, quando eu assustava as pessoas, elas se afastavam. E nunca é um susto muito próximo por conta disso. Mas já aconteceu sim de alguém me dar tapa, me puxar meu figurino. E aí eu ter que ir lá na pessoa e dar uma encarada assim pra ela. E mesmo assim ela não se toca. Eu nunca agredi ninguém, mas já posso falar que já teve muita vontade de querer bater em algumas pessoas. Porque assim, eram coisas absurdas que você tinha que respirar muito e falar assim, não agride, continua com o emprego. Porque assim, o tanto de vezes que eu já fui na frente da pessoa pra agredir ela, eu acho que o máximo que eu já fiz foi tirar a mão de alguém. Porque assim, a pessoa vem, bota a mão em você ou te puxa, e eu pegar a mão da pessoa e tirar. Eu acho que foi o máximo que eu já fiz. Mas assim, eu peguei a mão da pessoa assim, ó. Sai daqui. E aí eu lembro que talvez foi um pouco forte, que o menino falou assim, essa boneca é homem. Essa boneca é homem. Até quando você é monstro, as pessoas querem saber se você é homem ou se você é mulher. Até isso eles se preocupam, eles ficam, é homem ou mulher, é homem ou mulher. E aí eu acho que eu tirei a mão desse indivíduo com tanta força que ele falou assim, é homem, só aí não é mulher não. O pior mico que você já passou? Olha... eu lembro disso. Eu era essa boneca linda, maravilhosa, com esse super vestido. E aí, eu tinha que usar uma meia na minha perna. Lógico, porque se levantassem a minha saia, o povo ia me ver. E aí, teve um dia que justamente quando era horário de verão, porque quando era horário de verão, ficava claro, né? E aí, eu fui sem meia. Eu esqueci de levar a meia. E eu fui sem nada por baixo. E eu gostava de rodar. Aí eu fui rodar no horário de verão de dia e tinha uma fila do lado, gigantesca. E eu rodei. Esqueci que eu tava sem meia. Aí o que apareceu? As minhas pernas peludas. Ou seja, pensa essa boneca linda, maravilhosa, com as pernas peludas. Pois é, foi isso que aconteceu. A fila toda olhou pra minha cara e começou a rir. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, vão aparecer minhas pernas. Todo mundo viu. E aí eu saí desfilando ali, fingi que nada tinha acontecido. E o povo, e essa perna peluda aí, boneca? E isso foi muito vergonhoso, gente. É sério, dá uma vergonha. E outra vergonha que acho que a maioria dos monstros já passou é
quando a chapa dá aquela afrouxada, porque a gente usa uma dentadura. E já aconteceu de você tá lá falando com a pessoa e do nada, pum, a chapa dá aquela saída. Aí você, opa, quase cai. Aí a pessoa vai lá e, a dentadura quase cai. Isso daí dá vergonha também, é horrível. Ou quando algum adereço cai, tipo chapéu ou a peruca, gente, isso é muito vergonhoso, sério. Qual foi a cena mais engraçada que você já viveu? Gente, com certeza era os comentários das pessoas sobre nós que a gente escutava. Tipo, tem um amigo meu que fazia o evento de terror, que ele era muito alto mesmo, sei lá, ele tinha 2 metros de altura. E aí ele era um palhaço, e aí quando eu era na BL, ele tava dentro do meu túnel. Tinha um canal no YouTube que pegava a reação das pessoas, e aí uma menina saiu muito empolgada falando: meu Deus, esse último palhaço com perna de pau tava incrível. E aí todo mundo começou a pensar, tipo, quem é esse palhaço perna de pau? Porque não tem um palhaço perna de pau. E a gente foi lembrar que tinha um amigo nosso que tinha 2 metros de altura e a menina tinha achado que ele tava usando perna de pau quando não tava usando. Gente, isso foi muito engraçado na época, porque todo mundo começou a se perguntar: ué, quem é esse palhaço com perna de pau? Então, tipo assim, a reação das pessoas eram as coisas mais engraçadas que aconteciam. As pessoas te olhavam estranho. Eu acho que quando eu era monstro, era a coisa mais incrível que eu senti, que eu podia sentir. Porque pensa 80 monstros juntos. Quando dava 6 horas e a gente descia pro parque e todo o público via a gente chegando, era a coisa mais incrível da minha vida. Era uma das melhores sensações que eu já pude ter na minha vida. Porque assim, mano, o parque inteiro saía correndo. Não, na verdade era metade do parque saindo correndo e metade do parque se aglomerando pra poder tirar foto. E assim, era difícil de aguentar porque era muito flash, era muita gente em cima de você. Todo mundo ia em cima e ficava em cima de você, então era muito incrível aquele afeto. E o povo correndo, era uma loucura, tipo, tudo virava uma loucura, então era muito incrível. Alguém já pediu pra te ver desmontado de monstro? Sim, as pessoas era assim, era uma coisa até doida que eu vou falar pra vocês, mas existia uma legião de fãs do evento muito grande. Eram pessoas que assim, você começava a trabalhar lá, os fãs do evento já sabiam o seu nome, já sabiam o que você fazia, eles achavam as suas redes sociais. Então eu me acostumei a ter fãs desde essa época, porque tem gente que me segue desde essa época quando eu trabalhava lá nos parques de diversão. Ou seja, é muito doido porque eu tinha fãs desde antes do YouTube. Eles levavam cartas, eles levavam doces, eles levavam fotos, desenhos. Eu tenho uma caixa na minha casa que eu posso mostrar pra vocês depois, de desenhos que eles levavam doce, eles levavam muita coisa. Então era muito doido, mas era muito legal também. Quais monstros você mais amava? Um dos personagens que eu mais gostava era um palhaço que eu criei pro evento. Ele era o cartaz oficial, foi uma das primeiras maquiagens que eu mais gostei de fazer. E também no evento tinha uns personagens que eram um jogo de xadrez. Então existia a rainha preta e a rainha branca, cavalos e reis. E aí tem essa foto aqui que eu, bem pequenininho lá, maquiava, eu acho que era 2 rainhas e um rei. Era tipo assim, o meu amor, tanto é que eu tenho uma tatuagem de um rei e uma rainha, justamente por causa desse evento, porque eu amava muito esses personagens. Bom, agora a última pergunta que eu deixei é um pouco assim, né? Então antes de eu responder e fazer o meu trabalho de youtuber, pedir o joinha, se inscrever no canal se você gostou desse vídeo, também deixa comentário se você quiser mais vídeos assim, que eu posso responder, dúvidas também, faça tudo aqui, deixa cheio de joinha aqui, tá bom? Vamos lá. Você já beijou alguém enquanto estava de monstro? Olha, as pessoas elas tinham um assédio muito grande. Eu não sei qual que é o tesão, mas elas sentiam muito tesão em assediar os monstros. O que é um pouco desrespeitoso, porque você tá ali trabalhando e a pessoa quer te assediar. Eu nunca beijei, mas aconteceu uma vez, olha, aquelas acabando com o emprego. Não, calma, eu não vou falar o ano também pra não me queimar, mas aconteceu uma vez de um menino que ele sempre ia e ele me conhecia, tá? Não foi aleatório, ele me conhecia e eu já sabia quem era, mas também não era o momento e ele me pediu um selinho e aí eu dei, sem querer querendo, sabe? Sem querer querendo. Ai não quero dar, ai foi sem querer, mas aconteceu. Mas, como eu disse, eu já conhecia a pessoa e me arrependo por isso. E aí foi isso, gente. Aconteceu uma vez. Não era o certo a se fazer, mas aconteceu. Faria de novo? Não, porque era um traste. Inclusive encontrei depois na vida e só deu problema. Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas e coisas do tipo, pode deixar aqui. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar seu comentário, que é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!